Olá pessoal, meu nome é Pedro Lixter e este é o Papo que Eleva de hoje. Nós vamos conversar hoje com Paulo Castilho, ele que é representante da O3 Capital. Olá Paulo, tudo bem com você? Fala, Pedro, como é que tá, meu? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Bacana, prazer aí. Prazer falar com você, Paulo. Nós estamos gravando essa chamada aqui só para você poder estar ciente, mas enfim. Hoje nós vamos falar basicamente com você sobre o novo fundo multimercado O3 Capital, né, que é o Fundo do Retorno Global. Está sendo lançado no dia 7, né, que foi lançado no dia 7 de julho, na plataforma da XP Investimentos. E a gente queria saber um pouco mais mesmo sobre o pitch desse produto, que tem sido bastante inovador, né, já que a O3 Capital nasceu da Península Participações, né, que é uma empresa que gerencia, a Península gerencia os recursos financeiros da família Abid Diniz, e agora vocês estão com essa nova proposta para o mercado brasileiro, né? Que trazer a oportunidade da expertise que vocês têm já em administrar uma fortuna, que hoje está avaliada em 2,6 bilhões, né? Para todo mundo. Então, conta para a gente como que é trazer para o mercado em si, como que é a proposta da O3 Capital em trazer para todo investidor no mercado nacional essa oportunidade de ter a mesma experiência que a Abid Diniz hoje. Muito legal, muito bacana. A gente está super animado, né, com esse movimento. É uma história longa, né? A O3 Capital faz a gestão exclusivamente, né, dos recursos líquidos da família Abid Diniz desde 2014, né? Então, durante todo esse tempo, a gente sempre ficou como uma gestora exclusiva de uma única família. E nesse momento a gente está, na verdade, nesse momento não, a gente fez isso no início do ano, né? Então, a gente há um ano e meio atrás começamos a discutir em mais detalhe como abrir essa gestora para terceiros. Sempre foi um desejo muito grande de todo mundo que está aqui, dos sócios, gestores, um desejo muito grande do Abri também, né? De democratizar esse investimento e dar acesso a outros investidores para estarem no mesmo fundo que ele. E no final do ano passado, no final de 2020, a gente ajustou a estrutura para isso, né? Então, a gente abriu um fundo, que é o O3 Retorno Global, e esse fundo, ele tem dentro dele toda a estratégia de investimento que a gente vem tocando há 7 anos, buscando sempre gerar uma performance, né, diferenciada no mercado. E apesar de a gente ter aberto o fundo, né, para que esse fundo que está aberto para todo mundo, né, na virada do ano, a gente só foi realmente abrir ele para terceiros em maio, e agora, dia 7, né, foi ontem, na verdade, 7 de julho, a gente finalmente colocou ele na plataforma da XP também. E a gente ajuda bastante, a XP é uma plataforma enorme, que tem um alcance muito grande, então a gente está muito satisfeito e muito feliz com isso. O fundo de investimento nosso, ele é um fundo, assim, no lado de características, a gente mudou pouco do que o mercado já tem. Então, a ideia foi manter o que o investidor já está acostumado, né, a investir. Então, é um fundo multimercado, com uma taxa de administração de 2%, com uma taxa de performance de 20%. Ele tem uma liquidez, né, de D30, então, se o investidor quiser em algum momento, né, a gente sempre fala que é um fundo com visão de longo prazo, né? Então, a melhor maneira é você investir nesse fundo olhando para um horizonte de 3 anos. Mas, às vezes, a gente sabe que a pessoa pode ter uma necessidade de liquidez num prazo mais curto, comprar um apartamento ou alguma razão específica. Então, a gente dá essa possibilidade, né, da pessoa sempre resgatar, mas ele vai ter que esperar 30 dias para esse dinheiro cair na conta dele. Então, essa é um pouquinho da história do que a gente está fazendo. O fundo ele tem a gente chama, né, de volatilidade. A volatilidade é um pouco como eu acabo medindo o risco do fundo, né? Porque o investidor ele sempre fala, puxa, eu quero ganhar um dinheiro, eu quero correr risco, né? E não tem como ganhar dinheiro sem correr risco. Na verdade, hoje em dia, se você tem dinheiro parado, você está correndo risco, né? Porque a inflação acaba comendo o seu dinheiro. Então, a volatilidade desse fundo, o risco dele é um risco aí que gira em torno de 8% ao ano, é a vol do fundo, né? Que a gente chama que é uma volatilidade um pouco acima da média aí dos fundos multimercado que existem, mas a gente está muito confortável porque é como a gente toca esse fundo nos últimos 7 anos.
Legal. E é importante também a gente frisar que a O3, esse fundo ele tem uma característica bem interessante, né? Queria também que você falasse um pouco sobre isso, que a gestora ela tá com skin in the game, né? Tá com a pele em jogo aí, principalmente porque o capital da empresa também está dentro desse fundo, né? E também a gente estava pesquisando aqui, enfim, a família Abílio Diniz tem uma aplicação de 1,5 bilhão, né? Dentro desse fundo e tem um prazo mínimo para retirada de 3 anos. Isso traz o quê? Mostra um comprometimento por parte da empresa, por parte do Abílio Diniz, com os investidores. Então, como que é essa Sem estratégia? Você dúvida, pode falar para a gente? sem dúvida. Esse é um ponto bem importante, né, da construção da gestora. Quando a gente foi abrir a gestora para terceiros, o Abílio já tinha esse investimento com a gente há 7 anos, né? Ele fala, né, na cabeça dele, ele nunca vai tirar esse dinheiro. É um dinheiro que está aqui para o longo prazo. Mas, além disso, ele se comprometeu, né, a, durante 3 anos, não tirar o dinheiro, né, assim, independente da rentabilidade, para demonstrar realmente a confiança que ele tem na gente, né? Então, isso realmente foi muito bom. E a gente tem esse 1,5 bilhão de reais, que é a gente chama de seed money, né, que é o capital inicial que a gente recebeu. E nesse 1,5 bilhão, realmente ele não pode tirar durante todo esse período, o que eu acho que é o skin in the game que você falou, né, que é realmente estar comprado com um negócio, é muito grande, porque ele não pode tirar durante 3 anos, mas todos os outros investidores que estão entrando no fundo, né, têm a liquidez diária, então podem resgatar a qualquer momento, né? Então, acho que isso demonstra uma credibilidade, uma confiança no que a gente tem, né, na gestão que a gente tem feito do dinheiro da ilha durante esses últimos 7 anos. E nós também, todos os outros sócios e gestores da empresa capital têm o seu dinheiro investido no fundo, né? Então, é o máximo de alinhamento possível que a gente pode ter com os outros investidores. E, além disso, a gente já captou mais 300 milhões de reais do mercado, então o volume total, né, sob gestão da O3 é de 1,8 bilhões de reais. Bacana. E é um ponto muito interessante também que eu gostaria de comentar com você, que você falasse um pouco, né? A gente tem números muito expressivos, como você acabou de citar, mas principalmente esses 1,5 bilhão do Abílio Diniz. Esse produto em si, esse fundo, é um fundo arrojado, ele é um fundo muito interessante, mas a O3 ela foi diferente. Ela poderia ter aberto esse fundo só para clientes qualificados, mas não. Vocês quiseram trazer essa oportunidade também para o mercado geral. Então, como que foi isso? De onde que surgiu esse desejo de realmente abrir o fundo também para clientes qualificados com outra forma de aplicação, mas também abrir essa brecha para os clientes não qualificados? Legal. O nosso fundo realmente é um fundo sofisticado, né? É um fundo que a gente opera globalmente, então eu vou buscar retornos nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na América Latina, onde eu achar que tem um potencial para ganhar, né, e trazer um retorno diferenciado, eu vou buscar. Né? A gente não tem nada contra o Brasil, aliás, a gente adora o Brasil, então se a gente tiver oportunidade no Brasil, a gente vai investir no Brasil, assim como a gente investe no mundo todo, né? Mas você tem um desafio, porque realmente a gente tinha o interesse de democratizar o máximo possível esse investimento, então a gente sempre teve essa visão de, poxa, eu quero que o investidor com R$1.000, R$2.000, ele já possa começar a investir no nosso fundo, mas não é comum, né? Porque é um fundo sofisticado e normalmente é um fundo que quem vai investir nesse tipo de fundo são patrimônios muito altos, né? E algum desafio que a gente tinha é que, pela legislação brasileira, né, a CVM determina que um fundo para investidor em geral, como a gente acabou abrindo também, é um fundo que tem uma limitação de investimentos de até 20% fora do Brasil, né? E o nosso fundo é um fundo global. Então, como é que eu vou atingir esse público? Mas com os 20% que eu posso investir fora do Brasil, tem um mecanismo de uma alavancagem, né? Que eu mando esses 20% para fora, eu tenho um prime brokerage lá fora, que no nosso caso é o JP Morgan, é o nosso banco lá fora, né? E ele dá uma alavancagem, eu posso ter uma exposição maior. Então, eu consigo chegar numa exposição próxima de 100% do fundo, mesmo no investidor em geral, e a gente quis seguir nessa linha. Então, a gente tem os dois veículos, né? A gente tem um fundo específico para investidor qualificado,
e a gente tem um fundo que está para o investidor em geral, onde qualquer um pode investir. E o que a gente tentou fazer foi deixar eles o mais próximo possível, né, para conseguir trazer o máximo desse retorno que eu estou trazendo no fundo, que é para o investidor qualificado, para o investidor em geral também. Então, a carteira dele, né, quando eu falo a carteira do fundo, são todos os ativos, né, que tem dentro do fundo, todas as posições que tem dentro do fundo, elas são iguais, né? O que acontece é que, quando eu tenho que ir além desses 20% lá fora, o investidor qualificado continua fazendo alocação e o investidor em geral para. Mas, na maior parte do tempo, esses 20% são suficientes. Então, os fundos devem andar juntos a maior parte do tempo, mas em algumas situações, realmente, o investidor em geral vai ter que ficar com um pouquinho menos de volatilidade, né? Um pouquinho menos de risco do que o fundo para investidor qualificado. Só por isso que a gente fez os dois veículos, mas a estratégia é exatamente a mesma. E é até interessante porque vocês fizeram a sua oferta inicial com um banco bem renomado, né, que é o JP Morgan, que também traz um outro qualitativo para o investidor entrar junto com vocês, né, abraçar essa proposta junto com vocês. Afinal, uma proposta com investimento acessível num banco que é bastante renomado. Enfim, eu acho que é um casamento bem interessante, né? A gente tem a gestora certa... Esse ponto é muito importante que você colocou, porque como é que eu tenho o JP Morgan como parceiro lá fora, né? O que me dá a capacidade de ter o JP Morgan como parceiro lá fora é a robustez da casa que eu tenho aqui, né, da O3 Capital. Então, se eu não tivesse esse patrimônio que eu estou tocando hoje em dia, vamos dizer que eu tivesse, ao invés de R$1,5 bilhão de reais, né, 1,8 bilhão de reais, como a gente tem, a gente fizesse gestão de R$100 milhões, que já é muito dinheiro. Mas eu não teria acesso, de forma alguma, a ter um prime brokerage no JP Morgan com esse tamanho. Então, o tamanho para um fundo multimercado, ele importa, ele é muito relevante. Porque o tamanho, primeiro, ele me dá acesso, né? O tamanho, eu falo realmente o capital que eu estou tocando, né? Porque uma conta no JP Morgan, um prime broker JP Morgan lá fora, ela é muito cara, ela não é... Eu preciso ter muito dinheiro para ter acesso a essa conta lá fora, né? Então, o investidor que está entrando no meu fundo, ele está surfando, de certa forma, junto com esse dinheiro, com esse seed money que a gente já tem, né? Porque eu já tenho a capacidade de ter uma infraestrutura e parceiros muito importantes, muito relevantes, né? É o que você disse, eu acho que a infraestrutura o cliente que ele está, o investidor que ele está entrando dentro desse fundo com vocês, ele tem um banco com uma reputação muito boa, com a oferta pública inicial desse produto, tem uma gestora com uma reputação muito impecável, né, que gere recursos de um grande investidor brasileiro, está na lista, inclusive, de um dos maiores bilionários do Brasil. Enfim, por um valor de entrada muito acessível, eu poderia dizer. Então, é um produto que a gente, analisando hoje no mercado brasileiro, ele está se destacando dentre os demais. E eu queria entender com você como que foi a estratégia de vocês na parte de distribuição, né? Vocês abriram bastante esse leque na aba de distribuição para que esse investimento realmente chegasse ao maior número de pessoas possíveis. Então, como que foi esse caminho para vocês aí de encontrar as distribuidoras e decidir por distribuir, não de forma exclusiva? Não, bacana, Pedro. Eu acho assim, primeiro a gente quis se preparar muito, né, para distribuir. Então, a gente tem uma casa que já existe há 7 anos, como eu falo aqui, que está super bem tocada, mas a gente primeiro contratou mais gente para o time. A gente quis fortalecer o time. A gente trouxe o nosso diretor de risco, era o diretor de risco da Quiné, que é uma casa, né, que gera 50 bilhões de reais, enorme. A gente trouxe ele para dar um conforto para a gente, né, que era o nosso sistema de controle de risco, era muito forte. A gente tinha o Noman, que era o gestor de recursos, portfólio manager do Verde, fazia o Ásia na Verde, né? A gente queria alguém para fortalecer a nossa cobertura de Ásia, a gente trouxe ele para cá. Trouxemos o Diogo Duarte, que era um gestor que estava no Santander, né? Um cara muito bom de matemática, fez IME, e ele é um cara que faz a parte de quantitativa, uma modelagem muito forte também. Então, primeiro, a gente fortaleceu o time e a gente falou, agora a gente pegou o que a gente já tinha, que estava bom, então ainda mais forte, né, estruturalmente falando,
e aí vamos distribuir, vamos conectar nas plataformas. E a indústria brasileira de fundo de investimento, a indústria brasileira de investimento, ela melhorou muito nos últimos anos, ela se desenvolveu muito nos últimos anos. Isso ajudou muito a gente também, porque não só eu estou nas plataformas, e isso é muito bom, e a gente conversou e ficamos ali 6 meses, 7 meses estruturando, né, até se conectar e deixar o fundo acessível nas plataformas, mas como eu tenho a capacidade de passar um conteúdo muito bom para os meus clientes, né? Então, eu quero que o meu investidor, né, ou como o Abílio fala, o consumidor, né, é aquele que está comprando o meu produto, entenda o que eu estou oferecendo para ele, né? E por isso que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, um podcast, né, onde eu possa explicar como é que o meu produto funciona, como é que são as características dele, é muito importante. Então, a gente sempre tem uma preocupação de legal, eu vou estar nas plataformas, eu quero ter essas plataformas como parceiros, porque é uma maneira, né, é onde eu vou ter capilaridade de chegar no público em geral, mas eu também quero que as plataformas e os parceiros dessas plataformas, né, como vocês são, tenham a capacidade de entregar esse conteúdo para o consumidor ou para o investidor, né, final. Com certeza. Eu acho que isso mostra ainda mais coragem por parte da gestora, né? Porque se ela tem uma estrutura bem alinhada, se ela tem uma proposta interessante, enfim, ela distribui isso sem medo porque ela sabe que ela consegue segurar aquilo que está por vir, né? A bola de neve que isso vai gerar, positivamente, obviamente. E eu queria saber de vocês como que é a perspectiva da O3 Capital hoje com relação à reforma tributária, né? E como é que vocês veem que isso pode afetar direto ou indiretamente o trabalho de vocês? Como é que vocês estão levando isso? Também a CPI da Covid de uma forma mais ampla? E como isso tem acarretado o mercado atual, né? Já que vocês estão entrando agora com essa oferta nas plataformas, na XP, principalmente agora no dia 7 de julho, como que tem sido essa entrada para vocês no meio desse cenário complicado? Eu acho que assim, é um cenário desafiador, né? Mas não é um cenário desafiador no Brasil, é um cenário desafiador global, né? A questão do Covid. O ponto é que assim, a gente fala, poxa, tem uma pandemia global que já é desafiador, e no Brasil, além da pandemia global, tem uma CPI, né, em torno dela. Então, atrapalha um pouco mais as coisas. E em relação à reforma tributária, é barulho, né? Acaba tendo mais barulho, acaba tendo mais incerteza. A maneira como a reforma tributária foi colocada traz vários questionamentos sobre qual realmente que é o interesse, o quanto que isso vai ajudar ou atrapalhar o desenvolvimento do país. Tem vários pontos ali que não parecem ser muito positivos. E como um todo não parece diminuir, né, a carga tributária, ao contrário, né, parece estar aumentando a carga tributária total. Então, para o nosso lado, como a gente é uma casa global, eu prefiro investir menos no Brasil nesse momento, porque é um cenário, assim, a gente tem um cenário binário eleitoral, eu tenho um cenário de incerteza por conta da CPI, e eu tenho um outro cenário de incerteza por conta da reforma tributária, que eu não sei o que vai ser decidido ou para onde vai, que está correndo no Congresso agora. Então, olhando para isso, eu prefiro ir para outros países em que eu não tenho que lidar com esse tipo de problema, e eu posso olhar para um lado, né, o que está acontecendo com a economia. Por exemplo, a gente gosta muito dos Estados Unidos, né? Estados Unidos já superou a questão do Covid, já está crescendo muito, né? E olhando para frente de uma forma mais positiva, eu prefiro olhar para essa questão climática que está sendo discutida no mundo, né? Onde eu tenho 3 grandes potências, 3 grandes pilares, que é China, Europa e Estados Unidos, todos indo na mesma direção para renovar, né? E trazer energia limpa. Então, a gente prefere olhar para esses cases do que ficar numa situação binária aqui no Brasil. Agora, em relação ao negócio, ao business, eu acho que a indústria de investimento está muito forte no Brasil, a indústria de investimento, não só de fundo de investimento. A gente está muito confiante de que as coisas vão continuar caminhando bem. Acho que pode ter aí um aumento de juros, como a gente está vendo, mas ainda é um juros muito baixo no Brasil, né? Incrível, Paulo. Eu queria te agradecer pela sua participação, né? Hoje nós conversamos com o Paulo Castilho, que é representante da O3 Capital,